Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz e hoje estou aqui para falar sobre um fato histórico ocorrido nas Alagoas que pode ser considerado como extremamente triste. Talvez um dos mais lamentáveis, com certeza, um dos mais lamentáveis episódios ocorridos na história das Alagoas e do Brasil, porque Alagoas faz parte da história do Brasil. Trata-se do célebre Quebra do Xangô, ocorrido aqui em Alagoas, no mês de fevereiro do ano de 1912. Começou na noite do dia 1º de fevereiro de 1912 e se estendeu por outros dias. Esse episódio é um episódio lamentável, um episódio extremamente triste na nossa história. Foi a destruição das casas de culto afro-brasileira aqui em Alagoas, que eram chamados de uma forma assim, muito genérica de Xangôs alagoanos. Os Xangôs, né? Ou o Xangô das Alagoas. Era esse o termo usado na época para designar as religiões, de uma maneira assim muito genérica, né? Todas as religiões de origem africana, de matriz africana, aqui em Alagoas. As religiões afro-brasileiras eram designadas por esse termo, o Xangô, ou os Xangôs alagoanos. Então, os terreiros de Xangôs aqui das Alagoas foram destruídos, completamente destruídos, nesse lamentável episódio do Quebra de Xangô. Os que promoveram esse lamentável episódio, essa cena dantesca, foram os membros de uma associação civil chamada Liga dos Republicanos Combatentes. E essa liga era dirigida por um sargento reformado chamado Manuel Luiz da Paz. Então, essa liga foi quem promoveu esse quebra-quebra. Foi quem promoveu essa quebradeira nos terreiros, nas casas de culto, nos santuários de religião africana aqui em Alagoas. Os combatentes dessa liga invadiam os terreiros, destruindo tudo, a indumentária, as estátuas, os objetos de culto, prendendo os integrantes, os adeptos dessas religiões, que eram amarrados, submetidos a surras, minha gente. As surras apanhavam em público, desfiles horríveis com os adeptos das religiões africanas amarrados, desfilando pelo centro da cidade. Os sacerdotes, as sacerdotisas dos cultos afro, chamados de pais de santo, mães de santo, chamados também de babalorixás e alorixás, também foram assim humilhados publicamente. Uma coisa lamentável, horrível. Apanhavam, levavam pancadas. Teve um pai de santo chamado Manuel Martins que teve até uma parte da pele arrancada com um punhal, né? Junto com o cavanhaque. Cortaram o cavanhaque dele, viu a pele junta do rosto. Uma monstruosidade. A mais famosa Ialorixá
aqui das Alagoas, chamada de tia Marcelina, uma senhora já idosa, né, teve o seu crânio aberto, uma pancada, né, possivelmente um sabre, né, ou um revólver que bateu na cabeça da pobre coitada e abriu, arrebentou a cabeça. Cenas lamentáveis, cenas horríveis aqui em nosso estado, manchando a nossa história, né? Mas a história é isso, é imparcial. Você não pode esconder, você não pode negar. Isso aconteceu. Aconteceu aqui em 1912. Isso numa época em que a Constituição Republicana de 1891 já garantia a liberdade de consciência religiosa, a liberdade de culto religioso. Você imagine, com a garantia constitucional, legal, aconteceu isso aqui em Alagoas, né? Então, os terreiros foram destruídos, mas alguma coisa escapou da destruição, alguma coisa sobreviveu a toda essa barbárie, a essa selvageria ocorrida aqui em Alagoas. Vários elementos, algumas indumentárias, algumas estatuetas, imagens consideradas sagradas para os cultos africanos, né? Elementos usados no culto, como tambores e atabaques, maracás, né? Enfim, alguns elementos conseguiram sobreviver, objetos dessas religiões, objetos considerados sagrados para essas religiões. E esses objetos hoje fazem parte de uma coleção do Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. É a chamada coleção Perseverança, que integra o museu do nosso honorável Instituto Histórico. Está aberto à visitação pública, a exposição, para quem quiser ver isso aí. É a coleção, considerada a coleção mais completa existente no mundo de objetos de cultos africanos ancestrais. Isso está aqui em Alagoas, pertence ao acervo do museu do nosso honorável Instituto Histórico. Vale a pena conhecer, vale a pena você visitar, né, para ver essa maravilha. Foi o que restou dos antigos terreiros alagoanos que foram destruídos em 1912, nessa Operação Xangô, né, o Quebra do Xangô, promovida pela Liga dos Republicanos Combatentes, dirigida por esse sargento reformado Manuel Luiz da Paz. Então, a coleção Perseverança do Museu do nosso Instituto Histórico preserva alguns elementos que sobreviveram a esse massacre, né, ocorrido aqui em solo alagoano em 1912. O célebre Quebra do Xangô. Foi no começo de fevereiro de 1912. Então, estamos relembrando nessa época, exatamente no começo de fevereiro, relembrando esse episódio lamentável ocorrido na nossa história. Depois disso, muito tempo depois, aos pouquinhos, né, é que alguns terreiros foram reabertos, né? Houve uma diáspora, uma dispersão dos pais e mães de santo, esses sacerdotes e sacerdotisas dos cultos africanos, e eles só voltaram muito tempo depois, e mesmo assim com um certo receio, com muito receio. Tanto que os cultos passaram a ser chamados de Xangô rezado baixo. Xangô rezado baixo, porque não havia aquele estardalhaço, né, dos atabaques, dos tambores. Era na surdina, na clandestinidade, né,
na surdina, bem, bem escondido, com medo, com medo. Então é lamentável esse clima de terror e perseguição, né, às religiões de origem africana aqui em Alagoas. Isso tudo faz parte de um contexto mais amplo. Para a gente entender esse massacre, é preciso que a gente entenda um contexto maior. Por quê? Porque a justificativa, é claro que nada justifica isso, né? Nada, absolutamente nada justifica a violência. Nada, nada. Mas o argumento usado para justificar na época é que se tratava de bruxaria, feitiçaria, coisa maléfica do diabo, não é? Do demônio, e que nesses terreiros estavam sendo feitos despachos, trabalhos, né? Orações para fazer mal e até matar os adversários políticos do então governador das Alagoas, Euclides Vieira Malta. Então, os terreiros alagoanos foram, em 1912, associados politicamente ao grande cacique da oligarquia dos Malta, o governador Euclides Malta, que, segundo as matérias veiculadas nos jornais daquela época, era um simpatizante dos cultos africanos, era um frequentador, inclusive, do terreiro, da casa de oração da tia Marcelina, dessa famosa Ialorixá alagoana. Então, por conta disso, essa foi a justificativa, não é? Os opositores começaram a perseguir e a destruir os terreiros, porque os terreiros estavam trabalhando em favor do governador Euclides Malta, inclusive para destruir, né, para matar os seus adversários da oposição, que eram principalmente dois líderes políticos alagoanos. O doutor José Fernandes de Barros Lima, mais conhecido como Fernandes Lima, que também foi governador das Alagoas, e o coronel Clodoaldo da Fonseca, que também foi governador das Alagoas, foi quem sucedeu o governador Euclides Malta no Palácio dos Martírios. Então, a justificativa foi essa. Tá? A justificativa de que o governador Euclides Malta e pessoas ligadas ao seu círculo de amizade, ao poder supremo do Estado das Alagoas, pessoas que ocupavam postos de destaque no governo, eram frequentadoras assíduas, não só simpatizantes, mas praticantes dessas religiões de matriz africana. Só que essas religiões eram apresentadas como se fosse uma coisa maléfica, do mal, uma coisa ruim, bruxaria, feitiçaria, para destruir os adversários políticos do governador Euclides Malta. Então, o contexto geral é esse contexto que estava ocorrendo nas Alagoas e no Brasil. Para a gente entender, é preciso ampliar o contexto para a famosa política das salvações, o salvacionismo, que foi o projeto político do presidente Hermes da Fonseca, um militar, general, marechal do Exército Brasileiro. O marechal Hermes da Fonseca, que era sobrinho do presidente Deodoro da Fonseca, tá certo? O marechal Hermes foi eleito presidente da República com esse programa chamado de salvacionismo ou política das salvações. Por que esse nome? Porque o projeto político desse grupo era um grupo liderado por militares, oficiais do Exército Brasileiro, tendo à frente o Marechal Hermes da Fonseca. O projeto era acabar com o poder das oligarquias regionais, das oligarquias locais, nos estados.
Então, quando o presidente Hermes da Fonseca assumiu, ele se voltou principalmente contra as duas mais fortes e poderosas oligarquias aqui do Nordeste. Os Cavalcante, em Pernambuco, e os Malta, em Alagoas. Então, esse é o contexto em que ocorre esse fato histórico de 1912, conhecido como o Quebra de Xangô, ou o quebra-quebra dos terreiros aqui nas Alagoas. É o contexto nacional e o contexto local, estadual, do salvacionismo, da política das salvações. Então, aqui em Alagoas, a política das salvações, ela foi liderada por um primo do presidente da República, igualmente sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, da família dos Fonseca, que era o coronel do Exército Clodoaldo da Fonseca. Clodoaldo da Fonseca, primo do presidente da República, havia sido inclusive chefe do gabinete militar da presidência da República, era o candidato que representava aqui a espada salvadora, ou seja, a política das salvações que iria salvar o Brasil do poder nefasto dessas oligarquias. As oligarquias rurais que dominavam a chamada República Velha ou Primeira República. Então, em 1912, a política das salvações chega com toda a sua força, toda a sua carga, aqui ao estado das Alagoas, sob a liderança do coronel Clodoaldo da Fonseca, que era aliado político do chefe do Partido Democrático, que era um partido de oposição, um civil, que liderava a oposição civil aqui nas Alagoas, que era o doutor Fernandes Lima, José Fernandes de Barros Lima, que veio a ser depois também governador de Alagoas, por 2 mandatos consecutivos, né? O governador Fernandes Lima, que dá nome a essa grande avenida que desce da parte alta para a parte baixa, ou sobe da parte baixa para a parte alta. A famosa Avenida Fernandes Lima é uma homenagem a esse governador, José Fernandes de Barros Lima, ou governador Fernandes Lima. Pois bem, então, é nesse contexto da política das salvações, com a liderança de oposição do coronel Clodoaldo da Fonseca e do civil Fernandes Lima, que é derrubada a oligarquia malta aqui em Alagoas. É claro que houve muitos protestos, manifestações, comícios, passeatas, né, pelas ruas aqui da capital, de Maceió, a oposição fazendo muita zoada, muito barulho, né, para derrubar a poderosíssima oligarquia dos Malta, liderada pelo então governador Euclides Vieira Malta, já no seu 3º mandato como governador das Alagoas. Essa oligarquia estava no poder desde 1900. Foram 12 anos no poder, de 1900 a 1912, né, com membros da família Malta. O governador Euclides Malta, seu irmão Joaquim Paulo Vieira Malta, que era médico e também exerceu o mandato de governador. De tal maneira que essa oligarquia malta foi derrubada em 1912 e assume, representando a política das salvações, o coronel Clodoaldo da Fonseca, que era primo do presidente da República, Hermes da Fonseca, que introduziu esse salvacionismo, essa política das salvações, em nível nacional, em todo o Brasil. E aqui no Nordeste caíram essas duas fortíssimas oligarquias, os Cavalcante em Pernambuco e os Malta nas Alagoas. E assumiu aqui, representando o salvacionismo, o coronel Clodoaldo da Fonseca, né, que depois entrega o poder os líderes civis de uma outra oligarquia. Na verdade, ele fez uma ponte entre a oligarquia antiga, dos Malta, e a nova oligarquia chefiada pelo Fernandes Lima. Né? Na verdade, as oligarquias não acabaram. Apenas houve uma transição de um grupo para outro.
de uma oligarquia que estava no poder para outra que estava na oposição e que assume o poder. Então assume, depois que sai o coronel Clodoaldo da Fonseca, um representante da oligarquia Fernandes Lima, que foi o governador Batista Cioli, João Batista Cioli Júnior. Né? Então o governador Batista Cioli assume e depois entrega o poder ao próprio Fernandes Lima, que governa Alagoas por 2 mandatos. Era o chefe dessa oligarquia, era o oligarca-mor dessa nova oligarquia que sucedeu a oligarquia malta, a famosa oligarquia Fernandes Lima. Então, é nesse contexto de transição oligárquica da política das salvações que ocorre o episódio do Quebra de Xangô, no ano de 1912. E aí, gostou? Se gostou, deixe o seu like, né, o seu joinha aqui no nosso canal.